Bom, pessoal, uma nota rápida aqui no final da noite, uma informação muito estranha que surgiu agora. Eu fiz um vídeo, se não me engano, ontem ou anteontem, falando sobre o caso do Oswaldo Eustáquio. Expliquei porque que é uma prisão completamente absurda, não faz sentido nenhum, é claramente uma perseguição política a ele. Se o Alexandre de Moraes tivesse elementos para denunciar o cara, já era para ter denunciado. Esse tipo de perseguição nas fases inquisitoriais do processo penal, ou seja, na fase de investigação, é típico de ditadura isso mesmo. É assim que a ditadura fazia nos anos de chumbo aqui do golpe militar de 64, era exatamente assim. A polícia abria uma investigação, aí nunca que ia para julgamento. Por quê? Porque eles sabiam que não tinham prova para condenar aquela pessoa, não tinha nada, era uma acusação absurda. Só que aí ele fica em investigação eternamente e em determinado momento você faz as chamadas medidas cautelares, que são medidas que, em tese, servem para você evitar que a pessoa fuja, você evitar que a pessoa destrua prova, esse tipo de coisa. Então você pode fazer busca e apreensão, você pode determinar uma prisão, mas seria uma coisa excepcional. Não, o objetivo dessas medidas não é punir a pessoa, é apenas garantir que a investigação vai ser levada a termo e que a pessoa não vai fugir, não vai se esquivar da lei. Só que o que acontece? O que tipicamente ditaduras fazem é exatamente isso. Ficam eternamente nessa fase de investigação porque não tem prova para condenar o cara, porque na verdade o cara não fez nada de errado. E daí? Ficam usando essas medidas cautelares, né, essas medidas preventivas e cautelares, para punir o cara. É o que estão fazendo, claramente. Eu expliquei no meu outro vídeo por que essa prisão dele agora é absurda. Ele não descumpriu as regras que tinham sido colocadas para a prisão temporária, a prisão domiciliar dele. E mesmo a prisão domiciliar do cara era um absurdo aquilo, porque não tinha sentido nenhum. Mas olha só, eu falei toda essa brincadeira e fiz a comparação. Falei, olha só, estamos chegando nos anos de chumbo de novo. Eu ainda falei, pelo menos até aqui não se sabe de tortura de preso político, né? Pois é, a coisa começa a ficar estranha assim. É, ele foi levado para o hospital de base para atendimento médico na tarde de hoje. Ou seja, o que se sabe é isso. Ele estava preso no hospital, no complexo da Papuda, lá em Brasília, e na parte da tarde de hoje foi levado para o hospital de base de Brasília, que é um grande hospital lá de Brasília, com trauma. Ou seja, teve que fazer, não especificaram exatamente que tipo de trauma, eu não sei se está falando aqui, mas ele foi uma queda, um trauma, não se sabe ainda o que ocorreu. Mas, a princípio, não está se falando de tentativa de homicídio. Homicídio? É, realmente estranho o que pode ter acontecido lá, porque, veja, como é que você acha que descobriram as torturas dos presos lá? Nenhum policial fala, não, fulano foi torturado. O pessoal fala, não, olha só, a pessoa acaba no hospital, um médico acaba tendo que ir lá ver o preso, e sempre fala, ah não, o cara escorregou e caiu, cara. Esse roxão no olho dele aí é porque ele escorregou e caiu. Essa perna quebrada aí foi, pô, azar, cara, tropeçou ali, quebrou a perna. Aquele caso que aconteceu com o Vladimir Herzog na época, né, que foi suicidou-se sentado, porque tinha uma corda amarrada no pescoço dele numa grade desse tamanho. Pô, né, é o mesmo caso do Jeffrey Epstein. Não tem como o cara se suicidar. Ele tá na cara que os policiais estavam torturando ele, torturaram demais, mataram o cara, e aí fizeram a encenação de suicídio para dizer que foi suicídio. No caso do Jeffrey Epstein, acho que nem isso. Acho que já foram lá para matar ele mesmo. Bom, enfim, no caso do Oswaldo Eustáquio, aparentemente ele teve esse problema, está lá no hospital. Aí você pode falar assim, ah, mas foi um acidente, pode ter sido um acidente. Pode realmente ele ter tropeçado e caído. Me explica, como que uma pessoa tropeça e cai sério numa cela de cadeia, que deve ser uma cela pequena, que não tem espaço para nada? Diz aí, de quantas maneiras a pessoa pode se machucar feio a ponto de ir para o hospital, né? Porque assim, uma quedinha é uma coisa. Outra coisa é realmente um acidente que o cara precisa ir para o hospital. Meu amigo, não tem essa não. Esse tipo de coisa é suspeito pra caramba. E pior, tentaram esconder, tá? Porque ele entrou no hospital de base e quando a mulher dele estava procurando ele lá, não conseguiu falar com ele, ela foi no hospital de base e não tinha o nome dele na portaria, ou seja, deram entrada
no hospital de base com o cara sem registro oficial. Ou seja, eles estavam exatamente tentando abafar isso, tentando fazer com que ninguém soubesse o que aconteceu. O que significa que tem merda por aí. A gente não sabe, não dá para falar nada, não tem como provar que foi isso. O que dá para se saber é um absurdo o que estão fazendo com esse cara. Já passou de todos os limites do razoável esse tipo de coisa. E tá na cara que isso é perseguição política dos grupos petistas lá, dos esquerdistas lá em Brasília. Pior, daquele grupo fisiológico que engloba ali PSDB, PMDB, aquela turma do centro-esquerda ali de Brasília, que claramente está com esses ministros todos na mão lá, está com a galera toda, e fica um absurdo desse jeito. Realmente é um troço que não dá para entender. Já seria um absurdo o cara estar preso injustamente e sofrer um acidente. Se fosse um acidente mesmo, já seria um absurdo. Mas do jeito que está, com essa suspeita toda, com o pessoal escondendo o cara, e detalhe, não deixaram a mulher dele falar com ele, não deixaram o advogado falar com ele. Por que motivo? O que está acontecendo? Isso é um absurdo. Olha só, é triste ver esse tipo de coisa acontecendo no Brasil de novo. Eu sei que nego fala assim, não, mas você apoia Bolsonaro, você é a favor de tortura. Não, nunca fui isso, nunca falei isso. Eu sempre falei que essa ideia do Bolsonaro de apoiar período militar, ele está errado nisso, é um absurdo que ele faz lá. A parte econômica, que é a parte nova do Bolsonaro, eu espero, sinceramente, até hoje eu não estou muito certo disso, mas eu espero que a parte econômica seja coisa nova, e a parte de liberar arma, esse tipo de coisa, isso eu tenho apoio 100% mesmo. Agora, essa parte de ditadura, de militar, pelo amor de Deus, militar é uma cambada de idiota que tem aqueles militares lá de Brasília. Nossa Senhora. Enfim, fica de olho, tá? A coisa começa assim, e não tá nada bonito isso que tá acontecendo aí não. E se você acha que Alexandre de Moraes, um ministro do STF, não ia se dar ao trabalho de torturar preso, meu amigo, os políticos lá de Brasília, na hora do desespero, quando eles veem que não estão conseguindo agitar as agendas políticas dele, quando eles estão vendo que tá dando ruim para eles, meu amigo, vai achando que ele não ia agitar uma tortura para preso político.